Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Dárcio Arruda. Alô, alô, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Aqui estamos porque cá viemos, logicamente, para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem os senhores e as senhoras, o programa desta noite leva o número de 2.000, está aqui na tela, 2.580. É programa que... Jimmy! É programa que estava engraçado. Ele está treinando para fazer isso daí, para me entregar no ar. Aliás, eu quero saber quem gravou isso daí, de quem é esta voz. Dá para repetir, Jimmy? Dá para repetir, Jimmy? E é por isso que eu... Não dá para repetir agora. Depois você repete, Jimmy, mas não tem a mínima pressa, não. Jimmy! Bom, gente, nós estamos aqui para mais uma apresentação do Show Mais. Repito, agradecendo muito a participação dos nossos queridos amigos telespectadores que se manifestam atualmente pelo e-mail nosso da produção, que é só aqui na base do sapatinho, que é o www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com mais, não use o símbolo matemático e sim, escreva-o por extenso. Além de você ver um site espetacular. Tem de tudo, viu, gente? Maravilhoso. Tem política, tem diversão, tem as certinhas. As certinhas são as gatinhas do paparazzi. Tem também, viu? É verdade. Enfim, fiquem à vontade de participar do nosso programa e também de absorver, não é, todas as informações contidas no www.tvmaisabc.com.br, um portal feito com muito carinho, eu posso garantir para vocês. Vamos começar o programa de hoje, um assunto interessantíssimo, importantíssimo. Antes, eu só quero perguntar a parte operacional, formada por jovens universitários, se todos estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar. Repito, aqui leva o número de 2.580. Sejam sinceros, por favor. Resposta curta e grossa, não precisa gritar devido ao adiantado da hora. Já passamos em muito das 10 da noite. Então, vocês estão afins de colocar mais esta edição no ar? Sejam sinceros, repito, sim ou não. Ah, mas que legal! Então, atenção, parte operacional. Atenção, tripulantes, aqui é o comandante Arruda. Preparar a aeronave para decolagem imediata. Como se preparar para as renovações de 2017 é o tema desta noite. Ô Jimmy, mostra a fúria para eles, modulando 1000 nos céus do Brasil. Zil. Como se preparar para as renovações de 2007 é um tema muito importante e é um tema para o economista, para o qual eu peço uma salva de palmas, Ramon Barazal. Professor Barazal, muitíssimo obrigado pela presença. Boa noite, Dárcio. Boa noite, amigos. É um prazer novamente estar aqui conversando com você. Sempre um papo muito agradável e recheado, não é, de boas informações. Professor, quais seriam essas renovações? O que está por vir agora para o ano entrante? Pois é, Dárcio, nós temos para o ano 2017, pelo menos a perspectiva de que nós teremos algumas mudanças no plano político, sociológico, mas principalmente no plano econômico, que é aquilo que nos diz respeito mais de perto, né? A gente sabe que o brasileiro, especialmente o brasileiro comum, ele tem atravessado nos últimos 2 anos, para ser mais específico,
uma dificuldade muito grande, especialmente no que diz respeito ao desemprego e à queda na renda média das famílias, né? Portanto, está todo mundo com uma expectativa bastante grande, muito grande mesmo. Em primeiro lugar, em relação à recuperação do emprego. Nós temos hoje qualquer coisa em torno de 12 milhões de desempregados no Brasil, que não é pouca coisa, não é? Infelizmente. Em segundo lugar, a queda na renda média das pessoas e das famílias. A gente lembra que há pouco tempo nós falávamos, alguns anos atrás, aí, muito recente, nós falávamos de que classes C, D e E haviam ascendido, não é isso? A E passando para D, a D passando para C, enfim. E nessa quadratura o que nós temos é o caminho inverso, que tem muita gente que voltou a cair para uma classe inferior, estou falando do nível de renda, evidentemente, e, portanto, essas pessoas se sentem muito preocupadas, né? Especialmente no que diz respeito ao que será o seu futuro, que, aliás, é o tema da nossa conversa aqui hoje. Professor, com esse down market, digamos assim, né? Esse mercado para baixo, né? Ou seja, fecha uma empresa numa esquina de onde você mora, aí essas 10 ou 12 pessoas que lá trabalhavam já não vão almoçar no restaurante do seu fulano de tal, não é? O seu fulano de tal já balança um pouco com o orçamento, já manda uns 3 ou 4 cozinheiros lá embora e esses cozinheiros ficam sem emprego, o que dá esse caldo de desempregados enorme de 12 milhões, não é? A tendência é diminuir, professor, com esse aquecimento, com essas viagens que o nosso presidente Temer tem feito, assinado novos acordos internacionais, limitando os gastos internos, isso que é importante, não é? Limitar. Eu acho, na minha modesta opinião, que está certo. Você em casa, o negócio está vazando, não tem dinheiro, não está sobrando, tem que diminuir tudo. É verdade, quer dizer, nós precisamos caminhar nessa trilha. Claro que há outras economias no mundo, em diferentes épocas, que o caminho da recuperação pode ser o inverso, isto é, aquele onde o governo vai gastar mais ao invés de diminuir. Mas para que o governo possa gastar mais ao invés de diminuir, significa que esse governo teria que ter reservas ou condição de fazer isso, ou até mesmo de captar em outros países e tal. Infelizmente não é o nosso caso. No nosso caso, a nossa economia está numa posição exatamente contrária dessa. Daí a necessidade de você cortar gastos, limitar os gastos e dizer para o mundo: olha, nós estamos controlando as nossas finanças, quer dizer, aquilo que se chama tecnicamente de política fiscal. Nós estamos tentando equilibrar isso e tal. Há uma informação, Darcy, importante, que é uma informação muito recente, né? Que o Banco Central diminuiu a taxa de juros no Brasil, a taxa Selic, pela primeira vez em 4 anos. Depois de 4 anos, pela primeira vez, a taxa Selic teve uma queda. Alguém diria, mas é uma queda muito pequena, de 14,25 para 14. Mas o tamanho da queda aí não importa muito, o que importa, sim, é a queda propriamente, porque isso tem um reflexo psicológico, não é? É o estancamento, né? Exatamente, e de grau de confiança muito grande também para os empresários, que, em última análise, são os investidores. Portanto, essa sinalização que vem acontecendo nessas últimas semanas e tal, começa a mostrar para o mundo empresarial que as coisas podem e deverão se modificar para o ano que vem. Por outro lado, como você lembrou, as viagens presidenciais, evidentemente que, seja o presidente que for, não são viagens simplesmente para se fazer boa vizinhança, são viagens que têm um caráter econômico muito grande. A viagem presidencial tem como objetivo principal aquele de se trazer investimentos para o nosso país, e tomara que isso aconteça, além do lado diplomático propriamente dito, é claro. Mas esses investimentos são bem-vindos e são necessários para que a gente consiga fazer pouco a pouco essa recuperação. E, finalmente, tudo isso somado significa em aumento de confiança por parte das pessoas, isto é, das famílias, e das empresas, que são elas que vão fazer os investimentos para recuperar esses empregos. Portanto, a gente espera que para o ano que vem, esse grande número, esse volume espantoso, eu diria, de desempregados, na casa de 12 milhões, que esse número comece a refluir e que a gente recoloque as coisas nos seus lugares. De qualquer forma, a recomendação para as pessoas nesse momento é que tenham cautela, atenção, cuidado com as finanças domésticas, não é, pessoais, para a chegada do ano novo por aí. Agora, professor, como é que você explica? Por exemplo, a taxa Selic estancou, digamos assim, caiu um pouquinho, não é o quantum ela tenha caído, mas sim ter caído, ter estabilizado.
E na mesma semana, praticamente, os bancos particulares anunciam as suas taxas de juros, né, que variam de acordo de instituição para instituição, de 21% até 24%, 25%, 26% ao ano. Quer dizer, não é um contrassenso isso daí? Não, a sua pergunta é ótima, porque realmente parece um contrassenso. Enquanto que a taxa Selic, a taxa oficial, né, de juros no país, cai um pouquinho, nesse mesmo momento você tem taxas cobradas pelos bancos bastante salgadas, né, para as pessoas e para as empresas. Mas, especialmente no que diz respeito às taxas cobradas das pessoas, isso se justifica, Darcy, ainda porque os bancos têm encontrado, e na economia brasileira nesse momento, muita inadimplência, né? Muita dificuldade das famílias pagarem suas contas. Isso é o que empurra a taxa de juros para cima no empréstimo pessoal, no financiamento da geladeira, do carro e assim por diante. Então, nesse momento ainda está, como é que eu diria, descolada, né, a taxa Selic para a taxa cobrada no dia a dia das pessoas. Isso demora um pouco para se refletir nas taxas aqui para nós, pobres mortais, né? Mas, de qualquer forma, essa sinalização é importante para um futuro que a gente espera que seja o mais breve possível. Quanto mais rápido, melhor, é claro. Mas a explicação é essa, quer dizer, a inadimplência no Brasil e a insegurança das pessoas em cumprirem com seus deveres financeiros ainda é muito alta, claro, em função da crise. Ninguém deixa de pagar a conta porque quer ou porque acha divertido. Quer dizer, as pessoas chegam nisso por necessidade. Eles justificam essa taxa alta por uma questão de segurança, então, devido à inadimplência. Exatamente. Né? Mas também, professor, aí daqui 2, 3 meses eles anunciam as contas semestrais e o banco teve 1.754 trilhão de lucro. Isso. A gente não pode esquecer que banco é uma atividade econômica que vende dinheiro, né? Quer dizer, enquanto que o açougue tem na prateleira carne e o armazém, o supermercado tem na prateleira pão, ou frios, ou etc., o banco tem na prateleira dinheiro, né, para fazer os financiamentos para empresas e pessoas. E, portanto, eles são os primeiros a ganhar e normalmente ganham muito. Por isso que, às vezes, algumas pessoas perguntam para a gente: professor, é verdade que banqueiro não gosta de perder dinheiro? Eu digo: não, a tua pergunta não está bem formulada. Banqueiro não gosta de ganhar pouco, é diferente. Com certeza. Né? É diferente. Porque esse esquema é fabuloso. Ele pega o nosso dinheiro, digamos assim, nas cadernetas de poupança, a 0,4, por exemplo. Por uma taxa pequenininha. Por uma taxa inócua. Não é? E ele pega daqui, põe aqui a 22, 23, mas dá um lucro danado da gota. Exatamente. Por que isso? Porque a economia está em desarranjo e começa a acontecer esse tipo de necessidade. Portanto, nessa hora o banqueiro deita e rola, como se diz. A filosofia não é minha, nem lembro direito de quem é. Talvez de Henry Ford, que disse o seguinte: melhor que assaltar um banco é fundar um. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E eu não posso jamais me esquecer, e nunca o farei, de falar da LL Presentes da Rua Laura 740, aqui em Santo André. Gente, porque é uma loja espetacular. Fica na Vila Bastos, pertinho, é uma travessinha da Avenida Portugal. Tem absolutamente de tudo. E é uma loja que empresta a sua égide comercial desde o nosso primeiro programa, há longos 12 anos. Ah, mas Dácio, alguém vai patrocinar um programa mais do que 12 anos? A LL. Aliás, para ser exato, há 12 anos e 6 meses. É verdade. E a loja só tem crescido. Ela está um espetáculo. As mulheres ficam perdidas, ficam maluquinhas lá dentro. Tem no mezanino também. É muito detalhe. E as mulheres são pouco detalhistas. Tem gente que entra lá, fica uma manhã inteira e ainda não vê tudo. Tem uma senhora, hoje o que é? Hoje é quinta-feira. Ela entrou na terça à tarde. Ela está lá ainda. É verdade. LL Presentes, Rua Laura, 740, Vila Bastos, em Santo André. Vamos seguindo com o nosso programa, como se preparar para as renovações de 2017, recebendo com muito prazer o economista e professor Ramon Barazal. O que a gente pode fazer por nós mesmos, professor? Primeiro cortar, eu ouvi uma vez uma entrevista
na qual a pessoa respondia o seguinte, economicamente falando, que o certo seria fazer o seguinte, não sei se o professor vai concordar, você recebe o salário, aí você vai e marca, bom, nós temos R$200 para gastar no açougue, nós temos R$200 para gastar no armazém, nós temos R$200 para gasolina, aí você vai discriminando. Começou a brincadeira, 1, 2, 3, acabou a verba destinada para aquele segmento só no mês que vem. É mais ou menos um princípio... É mais ou menos, só que esse raciocínio não leva em conta a inflação do período, né? Porque aqueles 200 que você imaginou de início podem ser 210, Perfeito. 208, e portanto isso já vai macular o raciocínio logo de saída, né? Mas enfim, a estrutura é mais ou menos essa. O que as famílias têm que fazer e fazem, a grande maioria faz, felizmente, é exatamente esse planejamento financeiro familiar, onde se envolva todas as pessoas daquela família. Isso inclui as crianças necessariamente. Porque se a criança não estiver bem informada sobre isso, a criança vai chegar na loja ou no supermercado e querer que o papai ou a mamãe comprem esse brinquedo ou aquela guloseima, porque não tem noção do que está acontecendo dentro de casa. E a criança é a primeira que deve aprender isso, e ela é multiplicadora desse ensinamento, fácil. E, portanto, ela ajuda muito. E medidas cautelares, digamos assim, podem ser tomadas. Claro. Levar a criança para fazer compra junto Por isso que eu estou perigoso. falando. É preciso que essa criança tenha noção do que está acontecendo em casa, com a família, para que ela também consiga ajudar, contribuir na economia. Claro. E há inúmeros, mas inúmeros exemplos disso, de que a própria criança, o menino, a menina de pouca idade, de 5, 6, 7 anos, elas, dentro de um supermercado, de uma loja, também acabam convencendo os pais, não, olha, é melhor evitar isso e tal. Claro que nem sempre, mas isso também. Por isso que o planejamento financeiro familiar, eu disse agora há pouco, deve envolver as crianças necessariamente. Porque tudo contribui para que a gente saia da linha, gente. Infelizmente, Claro. O mundo é assim. Os marqueteiros das empresas colocam nas gôndolas de supermercado, numa altura X, Claro. para ganhar teu filho, tua filha. E não esqueça que a propaganda, e que é uma coisa fantástica nos dias de hoje, a propaganda não é nada mais, nada menos do que uma máquina de criar necessidades na cabeça da pessoa. E quanto mais propaganda você vê, mais necessidades você cria. Às vezes são necessidades absolutamente, enfim, sem sentido, mas você vai lá e acaba comprando um produto. Claro. Isso, Agora, eu estou falando isso por mim mesmo. De vez em quando eu sou nós, vítima né? disso, não é? Eu vou lá no supermercado, às vezes compro alguma coisa, chego em casa, não é para que eu comprei esse treco aqui? Com certeza. E, enfim, esse policiamento deve ser de dentro da gente, né? É verdade. Agora, professor, com tudo que aconteceu, com essa desestabilização financeira, econômica, política, e está acontecendo ainda, cada dia é uma chumbada. O dólar parece que vai ficar louco, porque sobe, desce, desaparece, e o euro, enfim, eu imagino quem trabalha com importação e exportação deve ficar maluco. Tem que Você está devendo X num dia, no outro dia você passa a dever 3X. As pessoas que trabalham com comércio internacional são pessoas cuja cabeça fica fazendo conta até dormindo, porque a instabilidade é muito grande, e não é só no caso brasileiro, enfim, mas há inúmeros países no mundo onde isso acontece, porque na medida em que nós temos essas alterações de relação cambial, né, como você lembrou, dólar, euro, etc., isso faz com que os profissionais do comércio internacional fiquem meio malucos, né, para fazer as coisas funcionarem, e funcionarem a contento, né? Então, professor, na esteira do que eu estava dizendo, né? Então, apesar de todas essas desestabilizações, todos esses acontecimentos políticos que influenciam diretamente na economia, a gente mal está começando a andar, se equilibrar, chega o fim do ano, com todos aqueles gastos que nós sabemos, é Natal, é Ano Novo, é viagem, ou então é receber em casa, ou então é ir na casa de alguém com uma lembrancinha, aí chega a taxa da escola, aí chega o IPTU, o IPVA, enfim, absolutamente tudo, já dá uma quebrada de perna para você começar o ano novo. O final de ano é uma espécie assim de bandeira amarela que fica sendo acionada para a gente o tempo todo. Porque verdade. O volume de despesas cresce, mesmo que a gente não queira, acaba crescendo pelas festividades de final de ano, os presentes e tal. E você lembrou, por exemplo, viagens. Então, lembra que eu falei agora há pouco de que pessoas que eram de classes de renda inferiores ascenderam. E agora está voltando para trás. Tá. Quando essas pessoas ascenderam, elas descobriram que existem
pacotes turísticos que elas teriam alcance. Acessíveis. E, portanto, muita gente começou a viajar e conhecer outras regiões. Quanta gente não viajou de avião pela primeira vez? Pela primeira vez. Quanta gente não viajou para fora do país pela primeira vez? Por exemplo, aqui na América do Sul, Argentina, Uruguai, etc. Chile, que é um espetáculo. Chile, enfim. Então, essas pessoas agora têm que refluir esse tipo de pensamento e recalcular isso tudo. Às vezes você pode encontrar boas ofertas para fazer um passeio dentro do Brasil ou fora do Brasil, mas o nível de pesquisa que essa família vai fazer precisa aumentar. Você tem que tomar esse cuidado e verificar várias possibilidades e ver o que realmente cabe no orçamento da família sem fazer as coisas explodirem. Caso contrário, faça um passeio mais modesto, divirta-se num bom parque da cidade. Há oportunidade para todos quando a gente quer fazer as coisas. A felicidade não está exatamente em ir para Paris toda hora ou para não sei onde toda hora. A felicidade está em você aproveitar aquele momento da melhor forma possível. E esse tipo de controle vai te ajudar a entrar no ano novo, do ponto de vista financeiro, eu repito, com mais pé no chão. E essa sensação depois é muito agradável. Agora, professor, o que prova esse desequilíbrio, né, no mesmo período, no mesmo segmento do ano, ao mesmo tempo que essas pessoas ascenderam para outras classes sociais, viajaram pela primeira vez de avião, enfim, sentiram o sabor de outros prazeres, não é? Ao mesmo tempo, milhares e milhares de famílias tiraram os filhos das escolas particulares e colocaram em escola pública. Pois é. Não é? O que significa isso? Isso significa que a renda familiar caiu, e caiu de forma considerável. Tanto é verdade que a escola particular não pode ser mais agora uma coisa normal para aquela família, que até outro dia era, porque essa mensalidade já não cabe mais no orçamento daquela família. Aliás, as mensalidades especialmente as escolas de segundo grau, são caríssimas no Brasil, comparativamente a outros lugares do mundo. E a gente não pode esquecer de que a escola não é só mensalidade, os livros, o material escolar, a alimentação, o transporte, a roupa. É uma porção de coisas somadas. Então, no final das contas, isso pode pesar e pesar bastante. É o social da criança. Está numa classe com 20, 25 alunos, cada dia faz um aniversário. Exatamente. Quando essa criança vai para a escola pública, então ela deixa de pagar mensalidade, recebe uniforme, dependendo do município, recebe transporte escolar, etc. Então, a despesa cai bastante, razão pela qual muitas famílias migraram da escola particular para a escola pública. E isso acaba refletindo claramente essa queda de rendimento por parte das famílias. Esse raciocínio vale para o Brasil inteiro, não é só para nós. Claro. Né? Agora, professor, como fazer essa viagem fantástica para o ano de 2017 sem se chamuscar, não é? Sem deixar ninguém de lado, não é? Mas com os olhos voltados para um orçamento viável, um orçamento seguro para a própria família? Essa tua pergunta admite algumas respostas. Uma delas é essa família buscar essas ofertas que estão acontecendo nesse momento, exatamente por quê? Porque a procura das pessoas por pacotes turísticos caiu. E em razão disso, as agências turísticas, as grandes agências que nós temos hoje em dia, tudo quanto é shopping aí, elas estão fazendo ofertas muito boas para que as pessoas paguem isso ao longo do tempo e tal, sem pesar muito no bolso. Se a pessoa fizer esse passeio para fora do país, tem que se lembrar de que tem que trabalhar com câmbio, isto é, usar dólar americano para fazer os seus cálculos. E quando você chegar lá naquele país, você tem que ter dólar no bolso também para comer, passear, etc. Dentro do Brasil, tudo em reais. Então é preciso pesquisar muito, mas alguma coisa contribui para que o consumidor, nesse momento, saia bem, que é exatamente esse monte de ofertas que tem nas agências. Por exemplo, nesta época que nós estamos, quase novembro, você, se quisesse viajar em janeiro próximo, a esta época aqui, a essa altura dos acontecimentos, já não teria mais pacotes. Ao contrário, você vai aí numa dessas agências grandes que eu disse que estão aí nos shoppings com suas lojas, e você vai encontrar uma opção de ofertas para os navios todos estão se preparando para cá virem. Exatamente. E viagens com avião, com ônibus, etc. Há pessoas que têm o seu próprio automóvel, fazem uma viagem mais curta, gastam menos, porque fazem um programa diferente. Hoje em dia, você pode fazer passeios sensacionais, sem ficar em hotéis, você aluga um apartamento, uma casa pelo sistema
B&B, por exemplo. E tem os hostéis também, que estão muito bem aceitos. Pode então ser você para acaba, casal. por exemplo, uma família que tem 2 ou 3 crianças, no hotel ficaria caríssimo, essa família aluga uma casa, um apartamento via B&B e acaba gastando muito, mas muito menos, menos que a metade do que seria no hotel. Com certeza. Portanto, Agora, a diferença compensa. Professor, como última recomendação, que eu me sinto até na obrigação de fazer essa pergunta, né? Quando vocês receberem o informe do cartão de crédito, aí você está devendo X. Lá atrás, pode pagar esse X em tantas vezes. Cuidado. E papapi, papapá. Isso aí é pior do que tomar veneno. Muito, né, professor? Cuidado, muito cuidado. É lógico que você é incitado a topar. Lógico, você está na dureza, vê essa proposta. Nunca fazer isso, né, professor? Lembre-se que quando você vai dividir o que você deve no cartão de crédito para depois pagar aos poucos, essa é a maior taxa de juros que existe no mercado isso não existe. e a maior taxa de juros do mundo. Então você não vai, você já vira devedor do banco eterno logo de cara. Então evite isso até onde você conseguir, porque isso é perigosíssimo, perigosíssimo, né? É granada sem o pino. Sem o pino. A gente não quis tirar a alegria do Natal, nem do Ano Novo, nem nada de ninguém, nem questão de viagem com as crianças, então, por favor. Mas há de se ficar bastante atento e alerta. É o lema dos escoteiros, alerta sempre, né, professor? Sempre alerta. Eu sempre alerta. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu, pela sua presença Obrigado no nosso programa. a você, Darcio, obrigado a todos de casa e seja feliz. Muitíssimo obrigado. Va bene, per ora è solo. Una buona sera a tutti. Dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace. Ci vediamo domani, bella, ciao, fui. A verdadeira felicidade vem da alegria de atos bem feitos, do sabor de criar coisas renovadas. Antoine Saint-Exupéry. Uhul,